Bom, então voltando aqui com o tema do Orlando Freitas Júnior sobre astrologia. O tarô astronômico. Astronômico, né? E a gente estava na parte das catástrofes brasileiras. Isso, a gente estava aqui em 2016 falando desse contexto, daí a gente começou a falar dessa parte das barragens que de novamente uma estourou. É. Então, assim, os governos municipal, estadual, federal, fizeram o quê? Não fizeram nada. Se teve um problema, você já tem que mandar. Isso eu estou falando de todos, todos os governos de estado, que se não precisa também o governo federal fazer, se o governo federal não faz, ou não tem tempo, ou não tem condições e tal, você pode adiantar o serviço. Sim. Mandar alguém verificar, não fez. Rompeu uma outra barragem. Só que agora no interior de São Paulo. Então o que acontece? Você vê que estava formando um clima novamente. Não tomou, ou seja, não se tomou. E a população também, por sua vez, de Mariana, se calou. A população de Mariana, o pessoal lá do que aconteceu com Mariana, ninguém falou mais nada, morreu. Veio o carnaval, oba, vamos pro carnaval pular. Nada contra o carnaval, você tem toda uma indústria que emprega tudo. Mas eu estou falando do ser humano em si. Você pode ir pro carnaval, mas você pode exigir... Peraí, que medidas vocês tomaram de Mariana? O povo ainda está com problema. O que está acontecendo? A própria mídia esqueceu. Tem que fazer de novo. Vamos lá, vamos ver o que está sendo feito. Ninguém apresentou as contas do que foi. Só estão no nível de dinheiro. Tem que pagar 1 bilhão, que esse dinheiro vai para o governo. Até chegar na população não chega. Então tem que fiscalizar. Vai saber para onde vai, né? Tudo vai isso. Saber, aí o cara pode entrar com uma ação, aquelas coisas que vai longe. Então o que acontece? Você tem esse ponto. Olha, aconteceu isso. E aí vamos lá. Tudo que acontecer no Brasil vai para o mundo. Uhum. Aí vamos entrar nessa parte agora em profecias. Não sou expert nem nada, mas é com bases das coisas que eu vi com o Ademar e também da base no tarô. O que você acontece lá? Vamos lá. Vamos entrar em profecia. Aí você tem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Apocalipse nada mais é, pessoal, do que a revelação. Em toda vez que você tem uma mudança de subraças, tem de subraça e de raça, acontece alguma coisa que é revelação. E sendo revelação, é de nível espiritual e não muda. O que muda é a densidade. Ou seja, a densidade pode ser maior ou menor, dependendo do que a população faz. O grau da consciência humanitária. Em se você lembrar, antes de 2012, o Ademar tinha uma lá que ele fez de profecias, que tinha um monte de coisa para acontecer até 2012, coisa que ele ficou muito preocupado. Não aconteceu. Graças a Deus. Graças a Melquisedeque não aconteceu. Porque a população fez alguma coisa que não aconteceu. Só que eu estou vendo que está voltando agora um quadro de novo que está ficando ruim. Todo mundo achou que em 2012 aconteceu alguma coisa, mas agora em 2016 que está sendo pior. Porque os 4 cavaleiros do Apocalipse, no Apocalipse você vai ver, o primeiro que aparece é o domínio. Só que no tarô a ordem é inversa. O domínio aparece primeiro no Apocalipse porque ele é o mais importante. Porque é ele que prende a besta por 1000 anos. Tal. Então, como ele é o mais importante, ele aparece em primeiro lá. Só que a ordem é inversa. Então, primeiro você tem a peste, aí você tem a fome, aí você tem a guerra e por último você tem o domínio. Na ordem do tarô, que eu estou falando conforme o tarô. E o que você tem agora? Doenças? Peste. A primeira que pintou durante o ano foi a peste. Sim. Não significa que os 4 já não estão agindo, que a fome, porque tem fome no mundo. Só que ela não está tão intensificada. Você já notou agora que é mais fácil você comprar 1 quilo de carne do que você ir na feira? Nossa, a feira está terrível mesmo. A feira realmente está... eu cheguei a ver, minha esposa viu lá, o milho é R$1. 4 espigas de milho, R$4. Com R$4 você come 2, 3 bifes, que você faz um picadinho e você come a semana toda. Não. Você pega o tomate, que é um absurdo, você pega R$15, R$12. Então, outro dia eu peguei um tomate, uma cebola, uma abobrinha, que eu tava com vontade de comer verdura, que não tá dando, falei, tem que comer alguma verdura, uma abobrinha, uma cebola, não lembro o que mais foi R$5. Então, uma unidade. Então. Foi uma unidade de casa, foi R$5. Que o quilo de coxa anticoxa, por aí em alguns lugares, sim, R$5, 6, então é um absurdo. Então você vê que a fome está começando. Problema em colheita, problema em tal, problema de praga nas colheitas. Então você vê que também você tem a fome. Se você tem peste, se você tem fome, o que acontece?
pessoa começa a ter guerra porque a pessoa vai querer pegar do vizinho alguma coisa. Então aí você pode ver. E isso vem o quê? Vem domínio. Quem pode mais chora menos. Então você está vendo que está formando isso. Então você também tem as outras coisas. Então significa o quê? Isso é um alerta. Significa que o brasileiro, o argentino, o brasileiro, o argentino, o europeu em suma, todo mundo tal, tá com esse problema. Então tá errado alguma coisa. Então vamos mudar. Se você não mudar, o negócio vai se agravar para até chegar numa guerra. Lembrando que o professor Walter falou uma das coisas você tem problema de domínio, você tem problema de N coisas que pode surgir a guerra, que está próximo. Ficam cutucando aqui, cutucando ali por causa de petróleo, por causa de quem pode mais chora menos, aquela história. Então tem que tomar cuidado com isso. Então 2016 pode ser um ano bom ou um ano ruim. Aí você fala, aí a turma fala, pô, então eu vou já, então vai acontecer uma desgraça. Não estou falando isso. Eu estou apenas falando uma coisa que eu estou vendo, que está se desenhando, que é para se tomar cuidado. Então, a partir do momento que você pensa, se você pensa gera karma, se você em potencial você pode criar alguma coisa boa, então o que é que você faz? Você começa a criar coisa boa. Não coisa que, assim, digamos, de nível da carochinha, de nível de efeito especial, que tudo vai, tudo lindo, maravilhoso a partir de amanhã. Não. Começa a pensar que tudo vai começar a melhorar. Se você não fizer, faça para você. Você está fazendo a sua academia, comendo a sua alimentação, vai pensando nisso, quer dizer, vai alimentando dentro de si essa capacidade de mudança de algo para algo melhor, né, dentro da sua mente. E você quer ver uma coisa legal? Eu tenho um amigo que ele cuida dessa parte de comida. Então o que ele faz? Ele faz uma coisa natural. Então ele foi até lá na chácara e ele falou, olha, não arranca isso aqui. Sabe a braquiária que muita gente corta, que acha que é praga? Uhum. A braquiária tem um tipo de organismo que come raiz, né? Um inseto que come raiz de tudo quanto é planta. Quando ele come da braquiária, ele morre. Putz, então, ele faz uma coisa de permacultura tal, e ele faz horta urbana. Ele é consultor em horta urbana. Você pode plantar em casa um monte de coisa, e dar conselho tal. Você planta com folha, gente. Você pegar folha numa caixa de madeira. Você colocar folhas, colocar um monte de folha lá, coloca um pouco de terra e folha, você põe lá, vai gerar. Então você vai ter a sua horta. Então, começar a pensar e fazer a horta. A gente também conversa sempre assim, com os amigos sobre essa nova era. Quer dizer, o potencial que vai ter mentalmente cada criança que está por aí, o que vai precisar, porque os recursos vão estar mais escassos, a dificuldade, o calor acentuado, tudo mais. Então acho que vai impulsionar naturalmente esses índigos a buscarem situações que hoje em dia a gente nem imagina quais serão, né? Porque vão ser assim, com certeza, muito espetaculares. Hoje a gente tem uma realidade visível e notória que é a que a gente vive. É muito calor, intensamente calor quando é verão, intensamente frio quando se é frio, água poluída, alimentação poluída, ar poluído, quer dizer, a gente está vivendo um caos. Se a gente for parar para pensar, a gente fica até depressivo. Se eu for parar. Então, e a gente sabe que, me vem a frase agora, que a sua felicidade ela é muito compatível com o seu nível de ignorância. Porque quanto mais você conhece, mais você se decepciona com o que está aí. Sim, verdade. Né? Você fica cada vez mais sentido, fala, poxa vida, podia ser diferente. Então, quer dizer, de repente essa sua impulsão interior pode te fazer, com o seu modo de pensar, com o seu modo de passar o seu recado, a grandes mudanças pelo futuro. Só que cada um depende de fazer isso, né? Depende só da gente poder passar algum conceito, alguma historinha e tal, mas cada um que está ouvindo, cada um que está, de repente, fazendo a sua parte no dia a dia, pode passar um pouco desse conceito, dessa ideia, dessa vontade. É a vontade que transforma, né? Sim, e outra, cada pessoa, vamos supor, se você está, digamos, você está escutando, você pertence a uma igreja evangélica, não importa. Não importa. Aí você pertence à igreja evangélica, você vai lá e fala, pastor, olha, chega pro pastor e fala, vamos rezar um dia para que a lei justa se cumpra e que melhore o país, que melhore os irmãos daquela igreja. Aí o católico fala a mesma coisa pro padre. Aí o outro que é budista, o outro que é tal. Então é um meio que você já está contribuindo, você está vibrando para isso. Quem é reiki, tem muita gente de reiki que manda reiki para o mundo. Então você faça para esse mundo manifestado, peça ajuda de Deus,
que se manifesta na Terra, manifestado, porque ali em cima não, que aqui pode mudar. Para que se mude isso. Então vamos fazer alguma coisa para mudar. Exatamente, Cada um faz. Se você exatamente. desejar uma mudança de você, se você não pode falar, a pessoa fala, eu não posso fazer nada, eu não sei nada, eu não tenho conhecimento de nada. Então faz o seguinte, lembra de um evento que você ficou muito feliz na vida, uma coisa simples. Quer ver? Lembra assim, quando alguém vê uma coisa muito interessante, quando você vê alguma imagem, gente, procura um monte de imagem de bebê, de animalzinho, de coisas boas, de amor. Olha aquelas imagens, um pouco aquilo ali, você já muda. Quando você se vê aquela... Vê 5 minutos imagens, você encontra muito na internet, coloca imagens fofas de crianças e animaizinhos. Dos animais te dando oi. Oi, de brincando, de bichos e tal. Olha, 5 minutos isso. Depois de 5 minutos você vai estar rindo. Você está com uma alegria. Daquela alegria, depois disso faça uma oração. Que oração? Não precisa rezar o Pai Nosso, Ave Maria. Só peça assim, Deus, com alegria em mim, que isso vá para o mundo, que isso mude o mundo. Pronto, gente. Essa é a melhor coisa que você fala, a alegria que está em você, porque você está ali. E quando você faz aquilo, você joga alegria. Se todo mundo fizer isso, se muda-se alguma coisa. A intensidade de acontecimentos, aí vocês vão ver que a intensidade pode ser outra. De repente, isso do nada... O Zika, depois, de repente, do nada, essa coisa some. De repente, do nada, some essa doença. Do mesmo jeito que apareceu o Zika, ele pode sumir. Então, isso que é. Então, 2016 tem isso. E esse ano, vamos lá, vamos numa parte astrológica, eu não sou astrólogo, aí mas vamos lá. Se você tem o quê? Sol. Quais são os signos que tem regência do Sol? Um é Leão. Leão. Gente, se você for de Leão, tá feito. Capricórnio. Maravilha, quem for de Capricórnio, maravilha. Se você tiver o ascendente em Capricórnio, o ascendente em Leão, também vai influenciar. Tá. E aí você fala, eu não sou de nenhum desses 2 signos, mas aproveita, porque é o ano do Sol. E isso significa que você fica com mais energia. Mais energia. Para a realização. Exato, o Sol é vida também. Então você tem toda essa parte, então o que você vai fazer? Você também pode aproveitar esse ano de 2016 e mudar. Legal. Porque o ano que vem é 2017. Né? E 2017 você já vai falar já. Tá. Então fique com a gente, pessoal. Daqui a pouco a gente está voltando. Bom, amigos, então voltando com o nosso amigo Orlando de Freitas. Vamos lá, Orlando, o que a gente tem aí? Porque vamos lá, a gente vai falar de 2017. Eu não preciso agora falar para todo mundo o raciocínio que usou, separando as dezenas e tudo, passo a passo, que senão fica uma coisa chata. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um resumo de 2016 até 2020. Legal. Em 2 sentidos, no sentido positivo e no sentido negativo da coisa.